Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula C. Hoje vai dar sequência ao projeto de gestão financeira pessoal com o VBA, né? Então tem bastante aula desse projeto. A gente já fez bastante coisa, a gente saiu lá do escopo, a gente passou por campo, a gente fez toda a programação, fizemos aqui todas as abas, todas com funções diferentes, tem gráfico dentro do user form, tem bastante coisa diferente que normalmente a gente acaba não colocando nos projetos, então é uma boa oportunidade para aprender diversas técnicas num projeto só, né? Então a gente colocando tudo para funcionar junto. E mesmo assim o projeto funcionando com uma velocidade bacana, sem travamento, sem nada do tipo, e a gente está explicando cada linha de programação que a gente está usando aqui. Na aula passada a gente estava trabalhando aqui na parte de despesas, né, no botão de exclusão. Esse botão de exclusão, como a gente permitiu a inclusão de despesas recorrentes, né, ou parceladas, agora a gente pode também fazer a exclusão dessas despesas, tanto de forma única, né, excluindo um item por vez, quanto fazer ali a exclusão de todos os itens que são relacionados àquela compra de uma única vez, né? Então, na aula passada a gente trabalhou só com a exclusão em lote e hoje a gente vai começar aqui falando da exclusão única, tá? Então, para isso eu vou fechar aqui User Form. No botão, né, aqui nesse botãozinho de exclusão, a gente já deixou aqui o código pronto, né? Então ele já está bem adiantado. A gente definiu as variáveis, fez aqui a verificação do LEdit, que vai conferir se a gente tem ou não informação selecionada para que seja excluída, né? Porque não tem como ele identificar sem esse LEdit que está lá no módulo de variáveis, né? Então ele acaba sendo obrigatório. A gente tem aqui o conf, né? Então que vai perguntar para a pessoa se ela confirma aquela exclusão, se ela realmente quer fazer essa exclusão ou não. Caso ela diga que não, né? Retorno vai ser VBNo aqui, e a partir disso ele vai avisar a pessoa que a ação foi cancelada e vai sair ali do código. Caso contrário, ele continua, foca ali na nossa PLDESP e a partir da PLDESP ele vai fazer a exclusão daqueles itens com base aqui nessa contagem que é o nosso REC, né? Então ele descobre ali qual que é o código dentro da linha LEdit e a partir disso ele define aqui o REC, que seria o count if do que tem aqueles 6 primeiros dígitos do código, que são justamente o sequencial, ele que mostra pra gente realmente ali a parte da compra em si, tá? Depois disso, a gente fez aqui então de REC, se, né, o REC for maior do que 1, ou seja, se houve recorrência para esse item, ele vai fazer ali a pergunta se a pessoa quer fazer a exclusão de todos os itens ou apenas daquele item. Se a resposta for sim, né, então a gente colocou aqui no case, né, VBIS, ele vai fazer aqui então a identificação, primeiro colocando em ordem, usando aqui o sort para que ele acerte as posições de todos os lançamentos. Depois ele define aqui uma linha inicial, uma linha final, e exclui todas as linhas de uma única vez. Então assim ele fica muito mais rápido do que se ele fizesse uma estratégia com loop ou excluindo um por vez ou qualquer outra coisa do tipo, tá? Então agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer dois elses aqui. Por quê? Quando eu perguntei para a pessoa se ela quer fazer a exclusão de todos os itens, ela poderia ter respondido não. Então aqui vai entrar um else, e dentro desse else eu vou fazer a exclusão apenas daquele item que foi identificado. E isso está lá também dentro das colunas A até a coluna I lá da nossa base de dados. Então para isso é mais simples do que o que a gente fez na aula passada. Simplesmente vou dizer para ele que range, cifrão A, cifrão e comercial MD variáveis, ponto LEdit, porque o LEdit ele já tem informação de qual é a linha correta daquele caso que a pessoa selecionou, daquela entrada única específica que a pessoa selecionou. E comercial, aspas, 2 pontos, cifrão, e ele tem que ir até a coluna I, né? Então cifrão I, cifrão, e comercial, MD variáveis, ponto LEdit, ponto delete, e aí shift XLL. Fez isso, né? Então ele fez ali essa exclusão ali para você. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer com que ele tenha a estratégia, ou melhor, a possibilidade também de trabalhar com a exclusão quando ele já não identificou um segundo item, né? Então aqui ele teria selecionado ou identificado essa opção. Agora, como que a gente vai fazer caso isso não aconteça? Para isso ele vai ter um segundo else aqui, tá? Então vou ter um segundo else logo depois desse end if, tá?
que seria o else do REC maior do que 1 aqui, ou seja, quando o REC for igual a 1. E aqui eu vou falar exatamente a mesma linha que eu fiz aqui em cima. Se você quiser, pode até copiar ela e colar ela aqui embaixo. É exatamente a mesma coisa, tá? Então ele fez o que? A exclusão tanto múltipla, né? Então aqui é a exclusão de todos os itens. Aqui exclusão única quando existem mais de uma opção, mas a pessoa não selecionou fazer dessa forma. E a exclusão única quando existe apenas um lançamento mesmo, sem ficar perguntando para a pessoa quando não precisa perguntar. E para a gente poder fazer isso, então agora o próximo passo, né, a gente fazer a limpeza ali do nosso user form, visto então que ele já fez aqui a exclusão de todos os itens, né, tanto na questão ali de você fazer a exclusão por lote, quanto a exclusão única quando existe um lote, né, e a exclusão única quando existe apenas uma opção mesmo. Né? Então, para a gente fazer essa limpeza, eu tenho que limpar aqueles campos que eu tenho lá no meu formulário. Então, se eu vier aqui no Ctrl R e voltar no meu user form, eu tenho essa borrachinha que já está fazendo isso. Né? Então, ela já está limpando, né? Esse with me aqui, ele já limpa todas aquelas opções. E é isso que eu quero. Então, eu vou copiar isso daqui, voltar aqui, voltar na lixeira, tá? Então, independente de como ele fez essa exclusão, né, eu vou vir para cá e vou fazer aqui a limpeza. Tá? Percebe que o MD variáveis LEdit também vai zerar aqui, né, o que faz com que ele volte a entender que a planilha está pronta para fazer um novo cadastro. Então isso é importante. Esse LEdit ele é super importante, ele faz você ter ali uma estratégia bacana e com ele você consegue fazer essas mecânicas que funcionam tanto para um novo item quanto para uma edição ou exclusão sem precisar fazer vários formulários. Então ele é um cara aí chave que eu costumo usar em todos os projetos porque economiza muito o seu tempo de programação. O único detalhe é, você tem que lembrar de zerar ele sempre que necessário, tá? Então, toda vez, percebe que todas as vezes que a gente limpa informações, que a gente deleta informações, que a gente salva ou edita informações, esse edit no final, ele está sempre sendo limpo, tá? Então isso é importantíssimo. Bom, então feito isso, né, tá na hora da gente testar isso aqui. Então eu vou rodar aqui o formulário. Então ele abriu aqui, vou vir aqui lá no meu dinheiro, despesas, né? Então tenho aqui algumas despesas. Eu vou pegar uma do meio, vou pegar essa 7 aqui, olha, 7 de 9, que tá lá no dia 20/10, e vou clicar aqui no botão de excluir, tá? Então, duas vezes, né? Então ele já deu a mensagem ali do vazio, isso é bom pra gente. Cliquei, perguntou se eu quero fazer a exclusão, eu vou dizer que não. Então cancelou, não fez nenhuma exclusão. Agora eu vou dizer que sim, tá? Então, ele quer fazer a exclusão dos outros itens também? Eu vou dizer que não, tá? Então, ele fez aqui a exclusão, tá? E não limpou daqui, tá? Por que ele não limpou daqui? Porque a gente esqueceu de atualizar a lista. Então, olha como é importante a gente testar. Vamos voltar lá no VBA. Se eu só rodar a lista aqui de novo, olha, só rodar aqui o meu projetinho mais uma vez, e for ali novamente, você vai ver que ele tá aqui, olha, sem aquela linha que eu acabei de tirar. Olha. Então 6 de 9, 8 de 9. Ele só não atualizou essa lista. Foi só isso aqui que ele não fez, mas ele fez a exclusão corretamente. Tá? Então vamos lá de novo para o VBA. Vou vir aqui no botãozinho de excluir. Então antes dele fazer isso aqui, eu vou colocar o call md listas.at. E aí eu vou procurar aqui o meu LT, né? Despesas, que é o LT que eu tenho ali no meu trabalho, tá? Então quando ele fizer isso, atualizou ali a lista, agora vai funcionar certo. Salvei o projeto e vamos rodar aqui novamente para a gente ver isso funcionando, tá? Então fez a alteração, testa. Vou excluir aqui a 3, por exemplo, tá? Então 2 cliques no item, ele vai trazer o nosso item ali para cá, para as informações. Vou clicar aqui no excluir, deseja excluir, sim. Quer excluir os outros? Ainda não. Então agora sim, ó, 2, 4, beleza. Agora eu vou excluir a 5. Excluir, deseja excluir selecionado sim e quer excluir todos os outros? Sim também. Então pronto, excluiu todos os lançamentos ali em lote. Então percebe que ele funcionou. Não é uma lógica grande, tá? É uma lógica relativamente curta até quando você fala de estratégia, mas que consegue fazer com que você tenha uma mecânica muito bacana de trabalho, tá? Qual que é o próximo passo que a gente vai ter aqui? Vai ser o filtrar despesas aqui. Então lá no receitas a gente tinha aqui a parte de filtros aqui em cima, né? Então no despesas a gente tem ela aqui do lado e vai funcionar muito parecido, né? Então mesma mecânica aqui também sem botões ali, né? Que eu chamo de filtro dinâmico, né? Conforme você vai escrevendo ele já vai filtrando ao mesmo tempo. Isso, na minha opinião, fica muito legal. Até deixa aqui embaixo o que você acha dessa estratégia, né, que a gente usa, e inclusive de outras estratégias que a gente usa aqui, para a gente entender como que isso atende a sua necessidade, mas
quando você faz essa dinâmica, você não precisa que a pessoa fique ali clicando no botão de filtrar o tempo todo, tá? Então isso aqui faz com que a pessoa tenha mais dinamismo na hora de trabalhar, e esses pequenos detalhes fazem diferença no dia a dia. Lembrando que a gente está criando ferramentas que sirvam aí de forma muito mais dinâmicas para as pessoas, tá? Então isso faz diferença, isso faz seu projeto valer mais também. Você pode cobrar mais caro para um projeto que traz soluções mais dinâmicas para a pessoa, porque a pessoa sente essa diferença, gera valor agregado, digamos assim, no projeto, tá? Bom, então como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar as informações que eu tenho aqui na minha guia de despesas que são pertinentes para filtro e vou criar a aba de filtros aqui embaixo, tá? Então, para quem não lembra, todas as nossas informações, né, de despesas estão aqui na guia de despesas e a gente tem aqui do lado já todos os dados que são interessantes para a gente como filtro, tá? Então aqui entre coluna K e coluna S, tá? Então para a gente poder pegar isso daqui, para a gente poder colocar isso, eu vou criar caixas que recebam essas informações. Então eu tenho lá 4 caixas que vão receber data, né? Uma caixa aqui de combinação para conta bancária, uma caixa de texto para descrição, uma caixa de tipo e uma caixa de categoria e uma caixa de status. O que eu vou fazer? Eu vou pegar os dados que eu já tenho lá na minha planilha, como a gente fez para a receita, né? E vou levar essas informações ali com cópia e cola, né? Então eu tenho aqui, olha, por exemplo, despesa. Eu já tenho aqui a conta. Esses carinhas aqui para mim são legais, tá? Então eu vou pegar esses carinhas aqui, olha. Ok? Então isso daqui para mim é legal. Vou copiar e vou trazer aqui para baixo, tá? Deixa eu só rolar aqui, beleza? Então eles já vão ficar aqui para mim, olha. Ótimo. Depois, né, lá eu tinha a questão de tipo, né, e o tipo eu não vou me preocupar com ele agora. Só que eu tenho aqui 2 datas de vencimento, 2 datas de pagamento, tá? Porque é início e final, tá? Então eu já peguei aqui descrição, peguei categoria, o tipo eu vou pegar daqui a pouco. Então descrição, categoria já foi. Um detalhe também legal eu vou vir aqui na janela do receitas para mostrar aqui que a gente vai manter a mesma estratégia que a gente já tinha anteriormente, tá? Então aqui na receita, quando eu venho para cá, olha, ele ficou com o nome TB Data F Início Receita, né? TB Data F Fim Receita. Então isso daqui vai ajudar a gente a manter o mesmo padrão lá no despesas também. Então esse F ajuda para que a gente tenha um nome mais padronizado de trabalho, tá? Então esse cara aqui vai ser nosso LB título, tá? E aí aqui eu vou ter o F, né? Então porque agora vai ser de filtro, descrição, despesa, ok? Então antes eu tinha aqui, olha, o DeskDep, eu vou até pegar esse nome aqui, DeskDep mesmo, e vou trazer ele para cá. Então F DeskDep, ok? E aqui eu vou ter o TB livre F DeskDep, ok? Então isso daqui é importante. Tenho que criar um texto padrão para isso, né? Para poder manter isso daqui, mas isso eu vou fazer um pouquinho mais para frente, tá? Então depois a gente volta criando aqui os textos padrão lá no nosso módulo, como a gente já fez anteriormente em outros pontos, tá? Depois então esse carinha aqui de categoria, né? Então ele chama aqui conta DESP, tá? Então na verdade eu digo de conta bancária, conta DESP vai ser o F conta DESP. Vou até copiar daqui, vou trazer aqui, só vai ganhar um F aqui na frente. E vou copiar esse nome aqui com F, que eu vou usar aqui no título também, que vai ser o LB título. E aí eu vou colocar aqui FDESP, tá? Próximo passo então, né? Então aqui eu vou ter categoria, tá? Eu vou pegar aqui a categoria e já vou levar ali para baixo. Então Ctrl C, Ctrl V. Então já vai ficar aqui, título. Então esse carinha aqui só vai ganhar um F também na frente. Tá? Então, mesma estratégia que a gente usou ali nos outros. Copia esse texto aqui para não ter que ficar digitando isso aqui toda hora. Então, esse aqui vai ser o CB livre. Pronto. Lembrando, tá? Para quem não lembra, essa questão aqui de livre que eu estou colocando, ele é uma parte da minha biblioteca MC Controles, tá? Então, lembrando, eu estou usando uma estratégia aqui de biblioteca padrão nesse projeto, para mostrar para vocês que biblioteca padrão é legal, que faz você aí ter um resultado mais interessante, tá? Aqui em cima tinha o OB livre DESP fixa e o DESP var, né? Agora eu não vou fazer com option button, eu vou fazer com checkbox. Por quê? Eu quero que a pessoa tenha a opção de selecionar os dois, só um ou só o outro.
tá? Então aqui ele nunca, não deixa a pessoa selecionar os dois ao mesmo tempo. Então eu vim aqui na caixinha de texto, de ferramentas, né? Vim aqui na caixinha de opções, tá? Então, lembrando que é o quadradinho aqui, um detalhe que às vezes o pessoal não sabe, isso aqui é uma questão de norma, tá? Então todos os softwares, sites seguem o mesmo padrão. Essa bolinha, a caixinha redondinha, ela é para seleção única, né? Esse botão de opção ele é sempre seleção única. E o de caixinha ele é para seleção múltipla, tá? Então faz diferença, quando é quadradinho é sempre múltiplo, quando é bolinha é sempre único, tá? Por isso que agora eu quero o quadradinho. E aí eu vou fazer aqui, vou colocar ela aqui no campo, onde estaria, né, aqui em cima o campo também de Option Button. Posso fechar ele daqui, dar um nome para ele, que vai ser CH. E aí vou chamar ele de livre, tá? E aqui vai ser ESP, F, DESP, deixa eu pegar aqui, fixa, copiar daqui e trazer para cá, DESP fixa, só com o F na frente também. Fazer a mesma coisa nesse daqui, copia, tirar aqui transformar ele aqui em transparent, para que ele fique mais agradável ali na leitura, tá? Então ele vai ficar igual lá em cima. Tem que colocar aqui também o caption dele, né, para não ficar checkbox 1, então vai ficar lá como despesa. E aqui eu vou colocar no plural, né, despesas fixas. E aí vou fazer uma cópia dele, colar aqui embaixo, assim como a gente fez no outro, tá? E aqui vai ser o variáveis. Depois eu vou pegar aqui o padrão de nome que eu já tenho lá de cima, trazer aqui para baixo. Só vai mudar aqui, esse daqui é CH, e que ele tem ali um F antes do DESP-var, tá? Fez isso, agora a gente vai vir para cá, esse carinha já estava ali. Próximo passo, né? Então a próxima informação que a gente tem aqui é o valor, né? Valor não é item aqui de busca. Eu não costumo usar valor como filtro, porque na minha opinião não faz muito sentido. Eu sei que algumas pessoas gostam de faixas de valor, coisa do tipo. Se você quiser fazer isso, você pode, tá? Pode criar coisas desse tipo. Não tem nenhum projeto aqui do canal que eu faça isso, porque realmente é uma coisa que eu não acho que faz tanto sentido. Se você quiser, pode deixar aqui no comentário e eu posso fazer um vídeo só falando sobre isso. Se eu fiz filtro de faixas de valor, coisas assim, tá? Mas normalmente isso entra pra mim como uma categoria ou coisa assim, quando é necessário, tá? Nunca eu faço filtro pelo próprio valor, porque eu acho que não fica muito elegante, digamos assim, no sistema. Mas essa é uma opinião minha, não é uma limitação aqui do Excel do VBA, tá? Bom, depois, então o valor não precisa. Depois eu vou vir para esse cara aqui, que vai fazer ali para mim o trabalho, né, de data de pagamento, tá? Então esse cara aqui é importante. Já vou deixar ele aqui, olha. E eu vou ter um outro cara aqui que é a data de vencimento, tá? Então eu já vou deixar ele aqui também, tá? E aí percebe que tem uma diferença de tamanho entre os dois, né? Então eu vou pegar, deixa eu ver aqui dos dois. O menorzinho ali atende melhor. Então eu nem vou pegar o outro, vou pegar só o menorzinho aqui. Então aqui eu vou dar um nome para ele, LB. Né? Então aqui eu vou ter data de vencimento. Vou começar pelo vencimento mesmo, tá? Então F, L, data, e F, início DESP, ok? Esse aqui vai ser o TB, data, F, início DESP. Inclusive tem um errinho que passou aqui. Esse aqui não é data, esse aqui é título, o tipo dele. Pronto. Agora sim, posso pegar esses dois que eu acabei de criar aqui, cola aqui na frente, e aqui ele vai falar de, deixa eu só dar um espaço maior. Pronto. Esse carinha aqui vai ser o LB título, vai ser o F fim DESP, e aqui TB data F fim DESP, tá? Então aqui ele fez ali essa estrutura ali para a gente poder fazer vencimento, né? E agora precisa data de pagamento, né? Então vou pegar aqui, vou copiar e vou colar e vou deixar eles aqui embaixo, né? E depois, né, então que você colocou aqui, só vou dar uma ajeitada aqui nesses tamanhos, né, que não ficou muito proporcional, então eu vou aumentar um pouquinho. Então eu vou pegar os 4 já de uma vez. Para que eles ocupem mais aqui o espaço, fique mais agradável aqui visualmente, tá? Pronto, já melhora bastante. E agora, deixa eu só conferir, ficou todo mundo certinho aqui. Então esses carinhas aqui foi, esse aqui foi.
e vamos colocar o nome aqui nos últimos, né? Então esse aqui estamos falando de aqui da parte de data de pagamento, né? Então vamos vir aqui e vai ser TB livre início pague, e a mesma coisa no esse aqui é um LB, esse aqui é o título. E agora sim, aqui embaixo, TB data, e aí o fim pague, LB livre, título, esse aqui vai ser o ffim pague, e aí eu já vou copiar o nome para eu ter que digitar novamente, e vamos vir para cá, TB data ffim pague. Só um underline aqui que faltou. E beleza. Ok. Então agora ficando todos os elementos aqui que a gente precisa para fazer os filtros, né? O próximo passo que a gente vai fazer é garantir que seja tudo na ordem, né? Então isso é um detalhe importante, faz diferença aqui na utilização do seu projeto, tá? Então para isso você vai sempre ajustar aqui o tab index, tá? Então eu quero que fique selecionado esse elemento primeiro. Então ele eu vou colocar como 0. E a partir daqui eu vou colocando na ordem que eu quero que o tab funcione, tá? Então esse aqui vai ser o 1, esse daqui vai ser o 2, esse daqui vai ser o 3, o 4 e assim por diante, 5, 6 nesse daqui, 7 e aqui o 8. Beleza, então agora a gente tem todo mundo na ordem, todo mundo organizado. O próximo passo que a gente precisa, deixa eu só alinhar isso daqui aqui, ficar mais agradável, então fica mais alinhado, fica mais bonito ali. O próximo passo é criar os textos padrão para cada uma dessas caixinhas também, lembrando, né, dá um certo trabalho fazer texto padrão para tudo, dá, né, principalmente lembrando que eu tenho que colocar caixas diferentes, né, textos diferentes para a mesma informação, né? Então vai escrever a mesma coisa, mas o nome do texto é diferente. Porém, fica muito mais rápido do que se eu fosse fazer todas as mecânicas dessas caixas, tá? Então, por exemplo, quando eu coloco aqui que ele vai ser data, né? Então, tem bdata, ele se comporta no padrão de data, e isso eu não preciso programar. Entrada, saída, key press, key down e assim por diante. Então, isso facilita muito minha vida, porque eu tenho ali o próprio programa, digamos assim, se programando, né? Então, isso é importante, faz diferença. Então, na minha opinião, faz muito menos trabalho eu fazer os TPs separados do que se eu fosse programar todos esses eventos de cada uma dessas caixinhas. Dá uma olhada nesse projeto, quantas caixas e controles diferentes a gente tem, quanta programação a gente teria, né? Para cada text box funcionar desse jeito, a gente tem aí mais ou menos umas 6, 7 programações diferentes, tá? Então isso teria que ser feito manualmente, que dá muito mais trabalho, tá? Então, para fazer os textos padrão, é só eu vir aqui no nosso módulo de textos padrão e começar a partir do meu primeiro aqui, tá? Então esse eu vou copiar aqui o primeiro nome, tá? Lembrando que eu pego a última parte, depois o underline, e vou começar a colocar eles aqui, ó. Então, e aí você vai perceber que eu tenho os mesmos textos dali de cima, tá? Então aqui a gente está fazendo por blocos, né? Então isso facilita também minha vida. Então eu vou chamar aqui o TPS, que é o TPS, lembrando, tá? Para quem não lembra, isso é um pacote, né? Então é um array. Um array é uma variável grande que cabe várias informações lá dentro, desde que elas estejam organizadas, tá? Então eu já coloquei ali 45 textos padrão dentro desse array. Agora eu vou começar dali para frente colocando para aqueles filtros que a gente está criando agora, tá? Então esse array ele é muito legal. E depois esse código, esse MC controles, ele tem uma programação que eu ensinei a fazer lá no Código Mágico, que ele busca aqui dentro desse array qual seria o texto padrão certo para cada caixa e coloca nesse lugar. Então, se eu alterar esse texto padrão aqui, ele já altera para todo o programa todas as vezes que eu usei isso daqui, tá? Isso é importante fazer quase como se fosse um PROC-V, um PROC-X dentro do array, tá? É mais ou menos essa ideia. Mas enfim, então esse daqui vai ser o 46, sempre seguindo a ordem ali, vírgula 1. O vírgula 1 é o título, né? Então aqui eu vou colocar o nome que está lá na caixa de texto, assim que ele sabe qual o texto correto que ele vai aplicar. Depois o TPS, lembrando que TPS também é o nome que a gente criou, tá? 46,2 vai ser igual, e aqui o texto que eu quero que apareça. Então a descrição
da despesa. Tá? Vamos para o próximo. Então eu vou pegar aqui, eu gosto de copiar e colar porque assim já sai a informação certinha, tá? Para evitar erro de digitação. Vamos vir para cá, para o nosso TP. Então vai vir o TPS 47,1 igual, aspas, cola lá o nome que está no seu controle, né? TPS 47,2 e aqui eu vou colocar, né? Então, conta bancária. Próximo. Então vamos pegar ali o 48 agora. Esses dois não precisa, né? Só caixa de texto e caixa de combinação precisa, que seria CAT-DESP. Então aqui vamos lá para o TP. Então TPS 48,1 vai ser igual a aspas, CAT-DESP, dois pontos, TPS 48,2 vai ser igual, e aqui vai ser categoria de despesa. Depois, né, eu vou ter lá o 49, que vai ser, seguindo aqui minha ordem, esse carinha aqui, ó, o fim, início, né, de despesa, né, então, para quem lembra, né, aqui atrás eu tive também os inícios, né, então aqui eu chamei de data de início e data de fim. Aqui vai ser parecido com isso, tá, então eu vim para cá, TPS 49,1 igual, vou colocar aqui o texto, só limpar aqui que eu coloquei o underline ali que não devia, e aí dois pontos, TPS 49,2 igual, e aqui eu vou colocar como início, né, vencimento, para a pessoa entender que é da data de vencimento e não da data de pagamento, tá? Agora eu vou fazer o próximo, que é o fim, né, que é esse carinha aqui. Já vou pegar aqui o FINDESP, TP, então eu vim aqui TPS 50,1 igual a, colei o nome, dois pontos, TPS 50,2 vai ser igual a fim do vencimento, ok? Fez isso, vamos lá para o TPS 51,1, vou colocar o nome que está aqui na minha caixa, estamos quase acabando, início, fim, pague. Então peguei essa informação, vou vir aqui no TP, vou colar esses dados aqui, tá? Então dois pontos, TPS 51,2 e aqui vai ser início do pagamento. Lembrando que tem que ter aspas aqui, tá? E o TPS 52,1 para terminar ali vai ser pegar lá o nome que a gente utilizou, FFIMPAG, né? Ctrl C, dois pontos, TPS 52,2 vai ser igual a fim do pagamento, tá? Então fez isso daqui, ele vai entender essas caixas. Um detalhe importante que às vezes a gente esquece é, se eu tenho 52 textos padrão aqui, então quer dizer que esse meu array, que eu chamei de TPS, tem que ser configurado para 52 itens. Então aqui no começo, você tem aqui a configuração do tamanho desse array, que diz que ele tem 45 linhas e 2 colunas. Então agora tem que atualizar ele para 52 linhas e 2 colunas, tá? Então isso aqui é sempre importante você ajustar. Tem estratégia que você pode fazer ele se ajustar automaticamente. Eu não gosto de usar isso porque às vezes fica um pouco pesado e pode dar bug em algumas situações, tá? Se eu não me engano, tem código aqui no canal que eu já usei dessa forma, já apresentando desse jeito, tá? Mas depende muito da estratégia de cada um, tudo bem? Bom, depois disso a gente vai fazer o seguinte, a gente vai testar isso daqui para garantir que ele funcione corretamente, tá? Então, vamos para cá, a gente roda aqui o sistema, percebe que ele já não deu nenhum erro ali de abertura, o que quer dizer que a gente está com todas as informações certas e todos os nossos textos padrões estão aqui já no local correto, com todos os funcionamentos ok. Qual que é o próximo trabalho que a gente vai ter que fazer? Fazer a atualização aqui das contas, né? Então para que ele puxe as contas bancárias nos lugares certos, para que puxe as categorias nos lugares certos, para que ele faça efetivamente o filtro dos nossos dados com base no que a gente preencheu aqui, tá? E isso vai ficar para a próxima aula para a gente não fazer uma aula muito longa, tá bom? Então até o próximo vídeo, a gente fica por aqui.